tudo bem? No programa de hoje, Ideias e Debates, nós vamos falar sobre os tratamentos oncológicos durante a pandemia do novo coronavírus e os impactos psicológicos na vida dos pacientes. Para essa conversa, eu recebo o Dr. Rafael De Sico, chefe do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo, em São Paulo, e também Ana Colette, que é psicóloga. Sejam bem-vindos. Primeiro eu dou a palavra, para a doutora Ana Colette falar um pouquinho para a gente desse momento de pandemia, em que os tratamentos oncológicos acontecem. Sim, Priscila, obrigada pelo convite, Uma honra poder participar aqui de um tema tão importante para nós nesse momento em especial, que estamos aí passando por um estresse contínuo, por muitos abalos psicológicos. Então, em especial, os pacientes com câncer, alguns deles vêm aí apresentando uma questão muito importante que a gente vai discutir aqui hoje com relação a terem dificuldade de irem para o hospital, de se apresentarem, de fazerem os tratamentos devido a tanto medo, tantas pressões que eles vêm sentindo. Então é sobre isso que nós vamos conversar, para poder entender quais são esses impactos psicológicos e como eles podem abalar aí tanto a saúde mental quanto a saúde física dos pacientes. Doutor Rafael, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de como os tratamentos oncológicos aconteceram durante a pandemia. Teve paciente que parou o tratamento ou não? Olá, tudo bem? Obrigado primeiramente pelo convite. Para mim também é uma honra estar do lado de vocês, poder discutir isso, É um tema muito importante que precisa ser falado, A sua pergunta, agora a gente mudou um pouco, Hoje meio que normalizou, vamos dizer assim, o atendimento aos pacientes oncológicos de maneira geral. No começo da pandemia, observamos uma queda muito grande na entrada dos pacientes para começar um tratamento, e até mesmo aqueles que tinham tratamento já em andamento, eles pararam de procurar o hospital, E isso agora está mostrando os grandes impactos que essa ausência do tratamento causou, principalmente para a população mais carente, que precisa mais do atendimento oncológico. Uhum. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco também para a gente, a pessoa que passa, o paciente, então, que trata o câncer já está numa situação emocionalmente abalada, E daí vem toda essa questão da Covid, e a pessoa sabe que é do grupo de risco, que não pode se expor. Como fica, então, as emoções de quem passa por esse momento, esse tratamento oncológico, passar pela pandemia, o medo aumenta? Sim, Priscila, o medo aumenta e muito, porque o paciente, após ele receber aí um diagnóstico como de câncer ou de alguma outra doença muito grave, ele se sente aí diante dessa questão da finitude da vida. Então, estamos lidando aí com a morte, E isso pode abalar e muito o emocional desse paciente, porque ele vai ter aí dificuldades muito grandes, porque ele vai ter uma perda do controle da vida dele. No imaginário coletivo aí de toda a nossa população, ao se falar em câncer, ainda se associa muito a essa como se fosse uma sentença de morte, E de muita dor, de prováveis mutilações. Então, imagina que um paciente, ao receber esse diagnóstico, ele está diante desse imaginário aí e vai ter que lidar com tudo isso que essas questões podem provocar na sua emoção, Então ele vai sentir-se muito angustiado, com muito medo, diante dessas inseguranças, as incertezas de como será o tratamento, se ele vai ter todo o apoio da família, se ele não vai ter, o próprio medo de vir a falecer. Às vezes eu lidei com muitos pacientes que tinham dificuldade só de pensar no momento de se falecer num hospital, E estar isolado da própria família. Então gera muito sentimento de abandono, de tristeza, de uma depressão muito grave, Então esse paciente está diante aí de muitas incertezas e inseguranças.
Além disso, ele vai ter possíveis perdas, né, que vão afrontar muito aí o estado dele de controle dessa vida. Ele vai perder aí os seus aspectos profissionais, pelo menos no momento do tratamento isso vai acontecer, e depois ele vai ter que ressignificar todo esse lado profissional, pessoal. Ele tem perdas no âmbito aí social, cognitivas, né? Ele passa a sentir e a perceber esse mundo como um lugar muito difícil e muito duro. Então a gente diz que pode até apresentar algumas alterações cognitivas. Por exemplo, ele pode passar a enfrentar tudo como se tudo fosse uma grande catástrofe, né? O pensamento dele fica muito negativo, ele antevê muitos problemas, então isso gera nele um comportamento muito angustiante, de muita ansiedade. Ele passa a evitar muitas questões, até as pessoas, né? Por medo de se expor e até medo de um possível estigma. Então a gente precisa fazer todo um apoio psíquico com esse paciente e com a família também, para que esse quadro não se agrave e ele possa lidar de uma maneira mais segura, mais tranquila, se é que podemos dizer assim, né? Mas emocionalmente mais estável aí, para lidar com todo esse diagnóstico, que agora na pandemia isso se evidencia ainda mais, porque há o medo do contágio e de se sentir ainda menos seguro para lidar com toda essa situação. Então agora, nesse momento, a gente pede muita atenção aos familiares para que eles possam observar os comportamentos e as atitudes desse paciente e qualquer alteração, informar o médico e o psicólogo para que juntos eles possam estabelecer um plano efetivo e ajudá-lo a se sentir seguro e mais comprometido com o seu tratamento. Doutor Rafael, já é uma situação bem delicada, né? Então, né, tudo isso que a doutora falou, né? Já ter todas essas questões emocionais, a doença já em si já traz né, o medo da morte, o medo do tratamento, e daí vem a Covid, que já deixa um medo coletivo também. Mas, doutor, quais os impactos de quem de quem interrompe o tratamento do câncer? Exato, o que a doutora Ana colocou é perfeito, né? O impacto que o câncer causa, a palavra da sentença de morte, né? Que praticamente é o que o paciente sente. Isso tem mudado cada vez mais, a gente tem transformado o câncer numa doença crônica, vamos dizer assim, com o tempo, com melhoras do tratamento, com o tratamento multidisciplinar. Não é um profissional que faz tudo, e sim um conjunto de profissionais, o médico, o psicólogo, o radioterapeuta, o nutricionista, eles formam um conjunto que tratam o paciente com câncer. E aí chegou a Covid, né? Já é um tratamento muito difícil, muito custoso, muito demorado, o paciente sofre, e com a Covid piorou, porque o paciente ficou com medo de procurar o atendimento, tanto para começar, quanto para continuar o tratamento. Quais foram os impactos, né? Observamos uma queda de até 70% na entrada de novos casos oncológicos durante os meses de abril, maio e junho, né? Que foram os meses de maior medo para a pandemia, né? Ao mesmo tempo, o sistema de saúde ele ficou bloqueado, porque para o sistema público de saúde, o paciente, para chegar no hospital oncológico, para começar o tratamento dele para o câncer, ele tem que vir referenciado, né, encaminhado de um posto de saúde. E os postos de saúde estavam fechados. Então, para o sistema público, muitas vezes o paciente nem teve o acesso porque não estava funcionando. Na rede suplementar, o paciente teve muito medo de procurar o hospital, né? E o impacto disso é grande. Estamos observando agora o resultado desse retardamento para a gente começar o tratamento, né? O que está acontecendo? A gente está pegando casos mais avançados, esses casos que eram potencialmente curáveis. Hoje a gente tem uma taxa de tratamento e uma taxa de sucesso no tratamento que vai cair um pouco, né? Então esse impacto é muito importante. E é muito importante o paciente ter a consciência, ele precisa tratar. Ele não pode parar de tratar por causa da Covid. A gente tem que tomar todos os cuidados. A Covid é uma doença muito séria, todo mundo está vendo o impacto que ela está causando, as mortes que ela está causando, mas ao mesmo tempo a gente tem que continuar se cuidando, a gente tem que continuar procurando os médicos, continuar procurando atendimento
de saúde de uma maneira geral, né? Porque não é só a saúde física, mas a saúde mental também é muito importante nessa época, né? E continuar fazendo o nosso tratamento de maneira global. Do ponto de vista médico, o que a pandemia nos ensinou? A gente pegou um vírus novo, que a gente não sabia nada sobre o vírus, e a gente começou a entender como é que ele funcionava e como a gente poderia fazer os tratamentos, cirurgias, por exemplo, na presença do vírus, né? Então hoje tem protocolos muito bem estabelecidos, com uma segurança muito grande, que evita o contágio dentro do hospital e dá segurança para os pacientes fazerem o tratamento deles no hospital. Doutora, e daí quando tem essa questão da segurança, assim como o doutor Rafael passou, né, de que os hospitais, eles estão criando protocolos de segurança para que as pessoas estejam realmente, continuem os seus tratamentos, ou até consigam ir aos postos de vacinação, então há toda essa preocupação, né, de ir a esses ambientes, mas os hospitais estão se preparando nesse sentido. Isso deixa as pessoas um pouco mais tranquilas para irem até esses locais, serem vacinadas, colocar ali as vacinações em dia e também dar continuidade aos tratamentos? Sim, conforme o Dr. Rafael falou, isso é muito importante, né? Hoje em dia a gente tem toda uma equipe multidisciplinar pensando nisso, justamente para diminuir os impactos negativos, né? E aumentar aí a colaboração e a contribuição desse paciente no seu processo de desenvolvimento e de possível cura, né? Então, estabelecer esses protocolos todos de segurança, os próprios índices que o Dr. Rafael trouxe, que no início as pessoas abandonaram o tratamento e tiveram dificuldade de ir, e hoje em dia isso já está, mesmo que lentamente, voltando aí progressivamente ao normal, né, vamos dizer assim. Então, sentir-se seguro, sentir-se aí apoiado por todas as classes da área de saúde, isso gera um impacto emocional muito positivo, porque de alguma maneira nós precisamos estar em um ambiente que nos acolha, que nos promova essa segurança, né, porque estamos diante de uma incerteza muito grande. Então, esse trabalho tem sido muito efetivo, né? Nós temos que parabenizar aí os profissionais de saúde que encabeçaram esse grande movimento. Existiram aí campanhas a nível nacional, né? Então, com certeza, isso influenciou e muito positivamente o estado emocional e o retorno desses pacientes aí para o processo do desenvolvimento integral da sua saúde. Doutor Rafael, existem várias causas, né, para o câncer, independente, né, dos locais em que ele esteja no organismo. Mas uma parte se fala bastante da questão emocional. Já é comprovado que a parte emocional, os sentimentos podem ali gerar causar até doenças graves, inclusive o câncer. E esses pacientes que o senhor já acompanha, o senhor percebeu que por conta da parte emocional, o quadro teve uma piora? Olha, com certeza tem relação, né? A gente observa, na minha experiência, pacientes que têm mais dificuldade em aceitar o tratamento, do que aqueles pacientes que vão em frente, encaram, e tem uma maior motivação para tratar, o resultado deles geralmente é diferente, né? A gente observa essa diferença. Comprovar é muito difícil, tá? Porque se a gente for botar do ponto de vista metodológico, científico, e tentar fazer uma comprovação científica disso daí, é muito difícil porque vai gerar uma série de vieses e vai ser muito difícil a comprovação científica de fato. Mas a experiência de todos os profissionais da área da saúde mostra que tem uma questão emocional envolvida, sim, tanto para o início dos sintomas, o diagnóstico e também no resultado do tratamento, né? É difícil ter essa comprovação científica, mas tem relação com certeza. Todo mundo que trabalha com isso sabe que tem. Sim, se eu puder adicionar aí,
Sim, com certeza o doutor colocou muito bem, né? É difícil comprovar porque são questões muito subjetivas, né? Como a emoção de cada um. Então, isso é muito difícil metodologicamente, cientificamente. Mas o que a gente percebe, né, é que todos os pacientes que enfrentam angústias e ansiedades, isso interfere negativamente no próprio aceitação desse diagnóstico e como ele vai reagir a tudo isso e construir aí um estado mental que o proteja e não o devaste, né? Porque o que, que a gente vê? Quando o paciente está aí diante de uma grave depressão, diante de pensamentos suicidas, que a gente chama das ideações suicidas, isso vai comprometer o engajamento desse paciente. Ele não vai conseguir realizar isso de maneira íntegra, né? Porque ele está com a mente totalmente voltada para os aspectos negativos, como a gente disse anteriormente, né? Ele vai focar só nos aspectos problemáticos, ele não vai conseguir, às vezes, ouvir aquilo que o médico está propondo para ele, porque ele já está com um pensamento tão fechado, né? Com essas questões ainda associadas a todo esse imaginário aí que a gente tem no nosso coletivo e que os profissionais vêm fazendo tanto trabalho para modificar, né? Mas se ele estiver muito nisso, nessa sentença de morte, né, onde há morte, não há a presença da vida. Então, se não há essa motivação aí para o viver, com certeza o engajamento nesse tratamento vai ser alterado, trazendo muitos prejuízos, não só para ele, né? Uma coisa que é muito interessante a gente frisar é que esse paciente está diante aí da família também que faz esse engajamento. Então, se ele tem dificuldade, ele vai promover alterações nessa família, né? A família vai passar a ver, a sentir esse paciente de uma maneira muito negativa e com certeza isso vai se apresentar sintomas aí que serão prejudiciais para todas as pessoas que estiverem conjugados com esse paciente. Então, por isso, sempre a possibilidade de tratamento, né, dessa expressão desses sentimentos para que ele possa ressignificar tudo e fazer um engajamento propício tanto para ele quanto para a família dele. Doutor, se falou agora da família, né? E a gente sabe que o papel da família no tratamento, né, na recuperação, é muito importante ali para o paciente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os protocolos, então, de segurança, em relação às famílias também. Os familiares podem acompanhar esses pacientes durante ali o procedimento de quimioterapia, radioterapia, ou não, já que é preciso evitar aglomeração, mais pessoas no mesmo ambiente? Bom, isso varia de acordo com cada serviço, com cada hospital, tá? Durante essa pandemia, você evita ao máximo a presença de acompanhantes, né? Porque quanto mais pessoas no mesmo ambiente fechado, pacientes que estão imunodeprimidos, que estão muito sujeitos a ter algum tipo de infecção, né? É bom evitar. Né? Para a cirurgia é um protocolo diferente, também varia de instituição para instituição, mas a maioria das instituições faz o teste do Covid antes da pessoa fazer a sua cirurgia. Se o teste veio negativo, o paciente que testou negativo ele vai entrar por um fluxo do hospital. Né? O paciente que é suspeito, ele entra por outro fluxo do hospital. Então, esses pacientes eles não se cruzam. E isso faz com que diminua muito o risco da gente ter uma infecção dentro do hospital. E isso que foi mostrado que é o mais eficiente. Em relação à quimioterapia e radioterapia, a maioria dos hospitais está disponibilizando locais para os acompanhantes levarem os pacientes ao hospital e uma sala de espera, um local para eles aguardarem enquanto eles fazem os procedimentos. São geralmente procedimentos rápidos, né? Quimioterapia, às vezes, até 4 horas, né? Para a infusão da quimioterapia, mas depois eles podem ficar por perto, mas não circular dentro do hospital. Isso que a maioria dos hospitais está recomendando, né? Doutora, fala um pouquinho para a gente do papel da família, né, nesse momento que é necessário muito apoio. Sim, é necessário muito apoio, né? A gente costuma dizer que quando um paciente recebe o diagnóstico, ele não recebe sozinho, toda a família recebe esse diagnóstico, né?
Então, essa família, ela vai precisar apoiar e muito esse paciente, por isso que a gente recomenda que os familiares também, se possível, né, que procurem aí uma assistência profissional, que possam fazer algum tipo de atendimento terapêutico, para que eles se sintam calmos, tranquilos, com aceitação de todo esse momento e possam assim, mais plenos, estabelecer esse processo de ajuda ao outro, porque a gente só pode ajudar se a gente estiver preenchido, né? Então, se a pessoa estiver muito devastada, o que ocorre, claro, no início, ela não vai poder ajudar psiquicamente, emocionalmente e muito menos fisicamente aquele paciente. Então, a gente sempre indica que essa família por um todo, ela esteja aí podendo desabafar, podendo entrar em contato com os sentimentos, que por muitas vezes são contraditórios, né? Então, ter um espaço onde todos esses sentimentos possam ser acolhidos e ressignificados vai propiciar aí uma estabilidade emocional para que essa família possa efetivamente apoiar esse paciente, estabelecer com ele uma comunicação mais plena, viável, né? Até enfrentar os próprios, quando tiver que conversar sobre o diagnóstico, poder fazer isso através de uma comunicação clara, objetiva, para que esse paciente possa engajar cada vez mais no tratamento. Doutor, foi diagnosticado ou foi já identificado casos de pessoas que estão em tratamento oncológico e que foram também contaminados pelo novo coronavírus, então enfrentaram ali Covid-19, como que foi o tratamento dessas pessoas? Foi um tratamento diferente? O que o senhor já percebeu, já que o senhor trabalha em um dos principais hospitais do estado, né, que então atua nessa área oncológica? Sim, tem diversos estudos que saíram a respeito disso, estudos mais no começo, estudos mais para o final do período crítico da pandemia, né? Do período inicial mais crítico da pandemia. Até lembrando, porque agora a gente está passando por uma nova fase, com novas infecções, aumento de internações, então a pandemia ainda não acabou, né? O ano da pandemia ainda não acabou, está longe de terminar. O que observamos de início, né, que os pacientes que faziam tratamento oncológico, que foram infectados durante o tratamento, eles mostravam uma piora no resultado final do seu tratamento. Né? Evoluíam com mais complicação, principalmente complicação pulmonar, né? Mas, de maneira geral, observamos uma taxa de infecções durante o tratamento baixa. Né? Por quê? Por causa dos protocolos de cuidado. Então, a maioria dos pacientes não se infectou. Né? E o mais importante era mostrar para os pacientes que isso era o tratamento que deveria ser feito. O paciente deveria prosseguir com o tratamento. Né? O paciente tinha muito medo de se infectar. E a grande maioria dos pacientes não teve infecção. Né? Saiu um estudo que nós participamos também, internacional, com múltiplos centros, que mostrou isso. Os pacientes que passavam pelo protocolo de segurança, que é, ao menos perguntar para o paciente antes dele começar o tratamento, o senhor teve tosse? O senhor teve febre nos últimos 2, 3, 4 dias? Não teve nenhum sintoma? Pode prosseguir o seu tratamento normalmente. A chance de infecção é muito baixa, né? E a chance de complicação baixa também, né? Então, assim, o tratamento ele pode mudar. O resultado final, para aqueles pacientes que tiveram uma infecção mais grave do coronavírus, eles podem ter resultados piores, porque eles estão mais debilitados para esse tratamento. Mas não quer, o principal que o paciente tem que saber é esse. Ele tem que, se ele não tiver sintoma nenhum, suspeito para o coronavírus, ele tem que continuar e tem que fazer o tratamento dele oncológico. Seja cirúrgico, rádio ou quimioterapia. Doutora, tem pessoas que decidem, escolhem, não sei a palavra exata, mas desistir da vida. Então, quando recebem ali um diagnóstico como esse, de um câncer, e daí não querem fazer o tratamento, ou até, por exemplo, agora que o indicado é para não estar com outras pessoas, não estar em aglomerações, e ainda assim saem, acabam
indo a bares, a lugares que tem um grande número de pessoas? Sim, infelizmente, né, nós somos regidos aí pelo nosso inconsciente. E o inconsciente é um mar onde vive toda a nossa luz, mas também todas as nossas sombras. Então, possivelmente, algumas pessoas, ao sentir muito medo, esse medo pode paralisá-las, né? E ao invés delas usarem essa energia do medo, que inicialmente o medo ele é uma proposta do nosso organismo para lutar ou fugir, né? Reagir de uma maneira mais positiva aí, se esse medo tiver em excesso, ele vai levar a essa paralisia, né? E o que que essa paralisia pode gerar emocionalmente? Uma angústia tão grande que ao invés de eu desenvolver em mim aí atitudes de autocuidado, de promover essa segurança, de trabalhar pelo meu desenvolvimento integral, né, psíquico, físico, eu vou agir a partir das minhas sombras, das questões que estão mais escondidas internamente, né, em todos nós. Então isso é muito prejudicial, porque a pessoa começa a se autodestruir, né? Ela entra em padrões de autossabotagem, ela faz coisas aí que a leva para uma destruição, mesmo que verbalmente ela esteja falando com as pessoas mais próximas, com os parentes, com os amigos, que está tudo bem, que a doença não a está influenciando negativamente, a gente percebe através das atitudes e dos comportamentos uma maneira totalmente oposta, né? Que vai levando a essa autodestruição e muitas das vezes isso é feito de maneira inconsciente, ou seja, a pessoa não faz isso propositalmente, é porque ela tem questões psíquicas muito arraigadas que a estão prendendo aí nesse medo e que não estão deixando-a trabalhar pelo seu próprio autocuidado. Por isso que é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar, né? Ter aí um psiquiatra, um psicólogo, toda a terapia ocupacional, ou seja, todos os médicos, todos os profissionais envolvidos, para que efetivamente todos possam lutar para que essa pessoa esteja promovendo o seu autocuidado e não a sua autodestruição. Doutor Rafael, o senhor é chefe do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, em São Paulo. Quais são as principais causas do câncer, né, dos tumores, então, na cabeça, na região do pescoço e por conta do coronavírus? O senhor acha que mais pessoas ao longo do tempo vão manifestar esse tipo de doença nessas regiões? Bom, o que a gente trata na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço são basicamente os tumores tiroidianos, tumor de tireoide, que é uma doença muito frequente, principalmente entre as mulheres, né? Hoje é o quarto, quinto tumor mais frequente entre as mulheres, tá? O fator de risco do câncer de tireoide é radiação, como principal fator causal, então não vai ter uma relação do Covid, dessa pandemia, com um aumento de casos, né? Outros cânceres que são muito frequentes no nosso meio, que a gente trata bastante lá no Instituto, que é o que é a referência da Prefeitura de São Paulo, né, para os pacientes oncológicos, é o câncer da boca, câncer da garganta, da faringe, né, e o câncer da laringe, que é a parte que fala, a parte que está relacionada à fonação. Esses tumores, eles são muito relacionados ao cigarro e ao consumo de bebidas alcoólicas, né? E observamos nesse período que o aumento da ingesta de bebida alcoólica, principalmente, né, e naqueles que fumam também, o aumento do tabagismo tem acontecido, principalmente nessa época. Obviamente é um período, do ponto de vista histórico, um período pequeno, né? Então, esse tempo que a pessoa fuma mais ou bebe mais, provavelmente não vai causar um dano a ponto de gerar um câncer. Mas é uma coisa para ficarmos atentos, né? Hoje, principalmente nessa pandemia, com a quarentena, se pregou muito a questão do autocuidado, né? Tentar ter uma saúde melhor, tanto física quanto mental, né? E isso mas ao mesmo tempo tem causado um aumento no número de pessoas que fumam e aumento no número de pessoas que bebem, né? E isso pode gerar no futuro também um aumento no número de casos de câncer, principalmente câncer de boca e câncer de garganta, né? Só lembrando, câncer de boca no Brasil entre os homens é o quarto mais frequente e o câncer de garganta é o nono.
Juntar esses dois tipos de câncer, né, da região, é o segundo tipo de câncer mais frequente no homem, só perde para a próstata. Doutora, eu queria que a senhora explicasse por que as pessoas acabam recorrendo, né, nesse momento, a aumentar, então, o consumo, seja do tabagismo, o consumo da bebida, né, alcoólica, cresceu muito, principalmente dentro de casa, né, por conta do isolamento. As pessoas acabaram até bebendo mais do que bebiam no bar, por exemplo, e se essa prática ela pode se manter ao longo do tempo. Então, isso que ela, durante o isolamento, teve como uma prática, pode perpetuar. Sim, né? Infelizmente isso está se tornando um hábito aí muito negativo, né? E a gente precisa aí se policiar, né? Perceber os nossos familiares, perceber as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Eu tenho dito isso muito, né? E volto a reafirmar, é um momento de autoobservação que precisa ser feito, porque a gente está naturalizando comportamentos destrutivos, né? Então o que está acontecendo? A gente naturaliza, não, eu estou bebendo só um pouquinho a mais, como se isso não trouxesse prejuízos imensos para a nossa saúde, né? E também a gente está naturalizando aí comportamentos agressivos, né? A gente teve um aumento na violência muito grande. Então, as pessoas hoje em dia gritam mais, se agridem mais, né? Tudo isso causado aí justamente por os aspectos psicológicos que a própria pandemia trouxe, né? Então colocou a gente diante aí da vulnerabilidade da vida, né? Estamos todos aí com muitas incertezas, com muita falta de controle, o que sempre existiu, porém agora de uma maneira mais evidenciada. E isso torna as pessoas ainda mais inseguras. Então, se já existiam questões emocionais dentro delas, né, e que de alguma maneira elas estavam conseguindo conviver mais pacificamente com essas emoções, diante da pandemia, isso passa a ser muito difícil de fazer. Então, o que a gente chama aí das compulsões, elas estão se tornando cada vez mais frequentes, infelizmente, né? Porque é uma fuga. Às vezes é muito difícil para a pessoa se perguntar, né? E entender toda a sua história familiar, entrar profundamente nas suas sombras, conforme a gente disse anteriormente. Então as pessoas ainda têm um estigma de que a saúde mental está sendo desconstruído, né? Por todo um trabalho que vem sendo feito, é preciso a gente dizer isso, porém ainda há uma cultura que favorece a banalização dos sentimentos, ou seja, às vezes as pessoas estão se sentindo mal, estão se sentindo tristes e elas negam isso, né? Porque realmente, a partir do momento em que a gente começar a se questionar e a olhar para dentro de nós, a gente vai ter que promover alguma transformação. E a gente sabe que vai ser preciso muita força psíquica para a gente conseguir romper esses padrões aí que estão aí na nossa família, né? No nosso inconsciente. Então é preciso que a gente se auto-observe, veja quais são os nossos comportamentos que estão aí mais atrelados a essa destrutibilidade e que comece a fazer todo um processo interno, né? Eu sempre vou dizer que isso, feito com a ajuda de um profissional, é feito de uma maneira mais segura, porque é muito difícil a gente entrar nos nossos traumas. Então isso não pode ser feito de repente se olhando sem essa ajuda desse profissional, né? Para que isso possa ser estabelecido como um caminho aí de saúde mental, para que a gente possa ter um equilíbrio, porque conforme o Dr. Rafael disse, a pandemia ainda está aqui, né, diante dos nossos olhos, estamos diante de uma segunda onda, o nosso psiquismo, ele já está aí muito comprometido, porque estamos aí numa situação de estresse há um longo tempo. Então, volto aqui a afirmar para que a gente possa procurar essa ajuda profissional, ter um espaço onde a gente possa se ouvir e transformar todas as nossas emoções, para que a gente não precise recorrer a nenhuma fuga, seja ela através do álcool, das drogas, do cigarro, ou até mesmo dos jogos, de compras compulsivas que estamos tendo aí muitas pessoas fazendo nesse momento. Doutor Rafael, já tem uma direção das principais causas do câncer? E esses novos comportamentos, né, essas novas compulsões,
seja ali pelo álcool, pelas drogas, cigarro, jogos, compras, isso também pode prejudicar a saúde da pessoa? Com certeza, sem dúvida nenhuma, mudanças destrutivas, como a doutora Ana falou, de comportamento destrutivo, elas vão alterar e vão piorar e vão aumentar a incidência de câncer no futuro, né? O álcool, bebidas alcoólicas, sexo sem proteção, então o HPV está aí, então cada vez mais a gente ouve falar de tumores relacionados ao HPV, como no colo de útero nas mulheres, nos homens e nas mulheres, câncer de garganta, de orofaringe, está associado ao HPV e aumenta-se cada vez mais a incidência. Então, a gente tem, principalmente relacionado ao comportamento, uso de drogas, está associado a um comportamento sexual de risco, e isso leva a tumores sexualmente, por vírus sexualmente transmissíveis, né, como o HPV. A primeira pergunta é sobre os fatores de risco, né? A gente sabe muito sobre os fatores de risco, cada vez descobre mais, a gente sabe muito, mas cada vez a gente vê que a gente sabe menos. E cada vez mais a ciência está entrando cada vez mais dentro da célula, agora para dentro dos genes, ver quais são as mutações que são causadas por aqueles fatores de risco e descobrir tratamentos que agem naqueles fatores, naqueles genes diretamente ou no sistema imune. Hoje, por exemplo, uma das drogas que são as mais faladas é a imunoterapia. A imunoterapia, ela mexe com o sistema imunológico, que vai tratar o câncer. O nosso sistema imune, por exemplo, ele já é estimulado para tratar o câncer, ele tem trazido resultados enormes, né? 2 dias atrás, se eu não me engano, teve uma publicação muito interessante que mostrou um paciente com linfoma, né, que teve Covid e melhorou do linfoma com a Covid. Então, para mostrar como o sistema imune ele pode ser capaz de... E a gente tem pouco conhecimento a respeito disso ainda, para a gente pensar em tratamentos com o câncer. Então, a gente vai, apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente vai evoluir muito, eu acredito, na ciência, no desenvolvimento de novas drogas, com o aparecimento da Covid. Uhum. Doutora, até falando dessa questão também da saúde, as pessoas, os pacientes oncológicos, eles vão poder tomar a vacina de Covid-19? Porque há uma expectativa muito grande da sociedade, né? Não só, acho que do mundo todo, né? Da chegada de uma vacina e que seja eficaz. Mas quem está no tratamento oncológico, quem já teve câncer, pode tomar a vacina ou vai ter que escolher entre as diferentes vacinas? Bom, vai poder tomar sem problemas, tá? Existem diversos modelos de vacina, né? Existe a vacina do Butantan, por exemplo, ela é de vírus inativado, então pode tomar, né? É uma vacina convencional, como as vacinas que a gente tem hoje em dia no mercado, né? Existem vacinas que foram desenvolvidas a partir de uma tecnologia que nunca foi desenvolvida nenhuma vacina, né? Que é a vacina que foi desenvolvida nos Estados Unidos por 2 empresas, né? E que podem ser disponibilizadas aqui no Brasil. Tem uma questão toda logística que dificulta isso por armazenamento, né? Mas a questão elas podem ser utilizadas. E, a princípio, elas podem ser tomadas pelas pessoas sem nenhuma contraindicação, principalmente os pacientes oncológicos, eles devem tomar sim. Uhum. Doutora, vamos falar então da vacina. Há uma expectativa muito grande, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão da ansiedade de todo mundo, né? Colocar a ansiedade de que logo se descubra, né? A gente estava nesse momento, né? A eficácia, daí agora começam as comprovações, mas aí também existe uma sociedade dividida de que uma turma quer tomar vacina, outra turma não quer tomar vacina. Me conta um pouco como fica, então, a parte emocional das pessoas, uma ansiedade, uma expectativa, mas ao mesmo tempo uma dúvida.
Sim, sim, isso tem acontecido muito frequentemente, né? E ao mesmo tempo que as pessoas têm aí essa chance de ter aí novamente uma esperança movimentada dentro de si, a gente vê ainda parte desse imaginário coletivo aí da nossa população. A gente pode pensar isso simbolicamente, desculpa o erro, né? Até na questão da nossa sombra mesmo, sendo evocada aí no nosso coletivo, né? Estamos passando por tantas incertezas que um primeiro mecanismo de defesa do nosso corpo é justamente até promover uma dúvida, né? O quanto ainda temos dificuldade de lidar com o nosso desenvolvimento pessoal de uma maneira otimista, confiante, né? Isso tudo se deve às nossas experiências passadas, que com certeza aí trouxeram para a nossa psique, né, questões muito profundas aí que precisam ser trabalhadas para que a gente possa enxergar sempre o mundo, né, de uma maneira mais segura, mais bela, e que ele nos promove esse desenvolvimento pessoal, mesmo diante de tantas questões acontecendo, né? Esse é o grande aprendizado da nossa humanidade, se a gente for pensar em níveis psíquicos, né? A gente aprender que não há nenhum controle da vida, né? Que a gente tem é que se entregar para a vida e ir desenvolvendo ferramentas e habilidades no nosso interior para poder viver com todos os desafios que a vida nos coloca. Então a gente está aí nesse momento, algumas pessoas estão aí mais para a esperança, para a segurança, para a crença de que é possível uma transformação, e outras ainda estão vivenciando os traumas, as dificuldades, né? Então é preciso que a gente pense também que enquanto esse momento não se concretiza, que enquanto não temos a vacina, que a gente pode ir se desenvolvendo, né, intrinsecamente, desenvolvendo aí a nossa psique, questionando a nós mesmos, o que eu estou fazendo para melhorar como ser humano? Porque aí quando a vacina estiver aqui, disponível para todos nós, a gente vai poder ter passado por essa experiência com um grande avanço, né? Isso vai ter aí uma consequência mesmo diante de tantas mortes, de tantas perdas, a gente vai ter, enquanto humanidade, aprendido questões e se desenvolvido. Então essa espera, ela fica menos ansiosa se a gente estiver voltando-se para nós mesmos e para as nossas questões, né? É claro que a gente anseia pela cura, porque estamos tendo perdas muito grandes, mas ao mesmo tempo, enquanto isso não vem, a gente pode contrabalancear isso com o desenvolvimento e a busca contínua dessa harmonia. Bom, no programa Ideias e Debates de hoje, nós falamos sobre os tratamentos oncológicos durante a pandemia do novo coronavírus e também os impactos psicológicos na vida dos pacientes. Para as considerações finais, então, a palavra está com o Dr. Rafael de Sico, que é chefe do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo, em São Paulo. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, eu agradeço essa oportunidade de poder falar para tanta gente. O que é muito importante, não deixem de fazer o seu tratamento oncológico, tá? A pandemia está aí, ela vai continuar, a gente vai ter que continuar tendo uma série de cuidados, uso de máscara, uso de álcool gel, lavar bem as mãos, tomar muito cuidado com higiene, evitar o contato social mais de perto, né? Mas a gente não pode descuidar da nossa saúde. O câncer, ele está aí, ele não vai deixar de existir, ele é muito agressivo, não sou eu que preciso vir aqui para falar isso para vocês, e temos que continuar o nosso tratamento. Os hospitais estão preparados, os serviços de saúde estão preparados para atender adequadamente diante dessa nova realidade que a gente tem por aí, né? E quando chegar a vacina, pessoal, vamos tomar a vacina, por favor. Isso é muito importante também. Agora a palavra, então, com Ana Colette, psicóloga, para as considerações finais. Também agradeço muito essa participação, né? Um momento muito propício para que a gente possa conversar. Espero que a gente possa ter colaborado no sentido de promover aí reflexão e essa busca sempre pelo autocuidado, pelo desenvolvimento integral da nossa psique, né? E que mesmo diante de tantas perdas, a gente possa permanecer no sentimento de esperança, que essa esperança não está fora, mas sim dentro de nós mesmos,
Cada vez que a gente se desenvolve, a gente também possibilita a todos os outros familiares, a todos os nossos amigos, as pessoas que estão mais próximas, uma chance desse desenvolvimento também, mostrando nossas atitudes, nossos comportamentos. Então, que possamos aí, durante esse momento que ainda é de muita tensão, permanecermos íntegros, né? Expressando, buscando um apoio profissional, para que no final de tudo isso possamos sair mais fortes e termos aprendido a lidar com mais um obstáculo que a vida nos coloca. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço aos convidados, também a sua audiência, e o programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.